Eu recebi essa pergunta no vídeo de suplementação de zinco do Marco Antônio Eugênio. Ele diz assim: Você já leu ou ouviu que o uso do zinco com o cobre tem que ser numa relação 15:1 nas dosagens entre eles? Antes de responder essa pergunta, vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui de vitaminas e minerais. Todas essas vitaminas e esses minerais são essenciais para a nossa saúde, cada um desempenhando uma série de funções. O zinco é fundamental para a imunidade, para o controle da quantidade de radicais livres no nosso corpo, para a produção de ácido clorídrico, para a síntese de proteínas, mas o cobre também é muito importante, principalmente para evitar anemia e para manter a nossa saúde óssea. O que acontece é que se você tomar muito zinco, o cobre vai cair. E se você tomar muito cobre, o zinco vai cair. Um interfere no outro. Então, quando você vem nessa tabela, olha, zinco e cruza com cobre, você vai ver um símbolo de menos aqui. Por quê? Porque zinco demais faz cobre cair. O contrário é verdadeiro. Cobre demais faz o zinco cair. Isso acontece com uma série de nutrientes. Então, se você for buscar a vitamina A, excesso de vitamina A vai fazer B12 cair, vai fazer vitamina K cair. Pelo contrário, tem uma sinergia com ferro e com zinco, aumentando esses dois minerais, fazendo com que esse metabolismo funcione melhor. Agora, minerais brigam muito, então você vai ver que zinco aumenta a vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, mas diminui cálcio, cobre, ferro. Então não adianta você ver um vídeo na internet, por exemplo, sobre magnésio e sair suplementando magnésio em alta dosagem, porque você pode desequilibrar vitamina E, você pode desequilibrar ferro, você pode desequilibrar fósforo. A mesma coisa com excesso de cobre, ele pode diminuir várias vitaminas, além de diminuir o zinco. Existe uma ciência chamada ciência da nutrição, e eu já sou formada há 25 anos, já fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e quanto mais eu estudo, eu posso te dizer que eu menos sei sobre essa área e preciso continuar estudando. E quando a gente compra um polivitamínico, um polimineral, um suplemento que tem tudo, nem sempre isso é legal também. Não só porque os nutrientes brigam entre si, mas porque existe uma proporção adequada entre nutrientes. Então, por exemplo, se eu coloco cálcio e magnésio no mesmo produto, eu tenho que ter o dobro de cálcio para magnésio. Nem todo suplemento faz isso. Se eu coloco ferro e zinco no mesmo produto, eles precisam estar quelados e, além disso, 4 vezes mais ferro do que zinco. Se a gente coloca zinco e cobre no mesmo produto, entre 10 e 20 vezes mais zinco do que cobre para ser uma relação legal. Agora, quando é que é 10 vezes mais, 15 vezes mais ou 20 vezes mais zinco do que cobre? Isso vai depender muito de como está o estado nutricional da pessoa, por isso que é importante a avaliação dos exames laboratoriais. A gente precisa saber quanto de zinco a gente tem no plasma, quanto de cobre a gente tem no plasma e fazer uma relação, dividir zinco pelo cobre. E essa relação deve ficar em torno de 1, ou seja, tanto o zinco quanto o cobre na corrente sanguínea devem estar na quantidade mais ou menos ali de 95 a 110 microgramas por decilitro. Mulheres que usam anticoncepcional e pessoas mais inflamadas geralmente têm aumento de cobre e uma diminuição de zinco, ou uma desproporção entre esses dois minerais. O perfil cobre-zinco também é uma ferramenta excelente para a gente determinar o estado imune e a ingestão nutricional e ou absorção de zinco e cobre. Suplementação sozinha de zinco, como a gente viu, pode reduzir cobre, pode induzir a uma deficiência de cobre. E essa deficiência de cobre pode gerar danos nos nervos, causar formigamento, perda da sensibilidade nos pés e nas mãos, aumenta o risco de osteoporose, pode gerar fraqueza muscular, confusão mental, irritabilidade e até está associado com depressão leve. Já uma pessoa que tem uma alta concentração de cobre para zinco pode ter perda de peso inexplicável, pode ter mais feridas que não cicatrizam na pele, diminuição de olfato e paladar, diarreia mais comum, assim como piora da imunidade. Existem pessoas que estão mais em risco de sofrerem com deficiência de zinco, como aquelas pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, cirurgia gastrointestinal, pessoas que têm distúrbios digestivos, como colite ulcerativa, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, e essas pessoas podem precisar sim de uma suplementação maior de zinco, mas não é para todo mundo, por isso, se precisar de ajuda, marque uma consulta.